Glória a Deus. Você já foi usado qual vaso de valor e agora está quebrado no chão de angústia e dor. Mas o oleiro está passando por aqui, vai restaurar você com o seu amor sem fim. A especialidade do oleiro é restaurar vasos despedaçados. Ele vai ajuntar e vai fazer de novo um vaso de valor, e todos vão dizer: milagre do Senhor. Se o vento soprou, irmão, você caiu, no chão se encontrou, porém o oleiro viu, e agora aqui está, vai restaurar você. O oleiro é Jesus, te ama pra valer, te ama pra valer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A especialidade do oleiro é restaurar vasos despedaçados. Ele vai ajuntar e vai fazer de novo um vaso de valor, e todos vão dizer: milagre do Senhor. Se o vento soprou, irmão, você caiu, no chão se encontrou, porém o oleiro viu, e agora aqui está, vai restaurar você. O oleiro é Jesus, te ama pra valer, te ama pra valer. Se o vento soprou, irmão, você caiu, no chão se encontrou, porém o oleiro viu, e agora aqui está, vai restaurar você. O oleiro é Jesus, te ama pra valer, te ama pra valer, te ama pra valer, te ama pra valer. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos vieram ouvir a palavra do Senhor? Aleluia. O Senhor seja glorificado. Que cada um neste momento, nesta oportunidade, estejam todos, como disse Jesus antes de multiplicar 5 pães e 2 peixinhos, todos assentados, calmos, somente para ser alimentado pelo pão que desceu do céu, que é a palavra de Deus. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Por gentileza, fiquemos sobre os pés. Capítulo 2, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Recebi o convite para estar ministrando
esta temática sobre santificação. Confesso que fiquei impactado, porque trata-se de uma campanha. Geralmente em campanha que vemos por aí, é campanha da prosperidade, campanha da vitória. Não é errado não fazer campanha. Agora, campanha de santificação e da gente, né? Campanha de santificação e dá pessoas, sabe aquela charges da internet? Campanha de prosperidade, aí aquela fila enorme. Campanha de santificação, só 3, 4. Mas o negócio aqui está diferente. O povo também quer se santificar. Amém? É um prazer muito grande estar retornando aqui, irmãos. Presumo que eu estive aqui no ano 2020, logo depois da pandemia. Tantas coisas aconteceram. Uma irmãzinha lá atrás me parou e disse assim: quanto tempo, pastor? Faz tempo que eu não lhe vejo aqui. É um prazer muito grande. Vou dar um sinalzinho para ela. Amém? Deus abençoe. A rostos conhecidos, aquela irmã que está sentada, eu lhe conheço. Senhora, está lá atrás, ali, está sentadinha. Eu só fico triste assim, porque a senhora não envelhece, né? Ela já visitou muito a nossa igreja lá no Quatraque. E revendo também um pastor Paulo, né? Esse servo do Senhor abnegado, grande homem de Deus. E eu quero estar pregando, irmão, dentro do tema. 1 João capítulo 2. Quem achou, diga amém. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Podeis assentar. Louvado seja Deus. Amados e queridos irmãos, esta temática que fala sobre santificação. Josué, profeta Samuel, no Antigo Testamento, fizeram um discurso sobre a santificação. O profeta Samuel no Antigo Testamento disse: santificai-vos hoje, santificai-vos hoje. Da mesma forma, o profeta Josué. Este capítulo que eu escolhi nesta noite, eu quero começar explanando a partir do versículo de número 5, que nos diz assim: Deus é luz. Deus é luz. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há trevas alguma. Geralmente, quando lemos o apóstolo João, nós percebemos que o apóstolo João, ele usa muitas metáforas. A sua linguagem
é muito contida de imagens. O apóstolo João, ele se referia sempre em forma de paráfrases. E aqui neste texto, a gente vê ele usar algumas palavras, por exemplo, usando a imagem de sangue, usando a imagem de luz. Ele, por exemplo, diz: se andarmos na luz, como na luz o seu Filho está, o seu sangue, a igreja completa, nos purifica. Agora, toda vez que a gente encontra essa palavra sangue, sangue de Jesus, o que significa? O que significa o sangue de Jesus? Eu acredito que todo mundo aqui sabe os hinos de sangue da harpa cristã. Eu tenho certeza que você conhece o hino de 192. Quero ver a igreja puxar o coro. 192. Pelo mundo, desde que pendurado lá na cruz do Calvário. Aí, qual é o refrão? A igreja: pelo... Quantos podem glorificar a Deus? Glorifique a Deus nesta noite. Glorifique a Deus nesta noite. Agora, o que significa ser purificado pelo sangue? Ser perdoado. Ser purificado pelo sangue tão somente significa ser perdoado. Paulo chama o perdão de Deus, ele já usa uma linguagem também metafórica, ele já usa o juris romano, ele chama o perdão de Deus de justificação. E sendo justificados gratuitamente mediante a redenção, a propiciação de Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, a palavra purificação do sangue significa perdão de Deus. Perdão de Deus é a mensagem central do Evangelho. Perdão de Deus é a mensagem central da cruz. Foi na cruz que Deus perdoou os nossos pecados. E eu digo para a igreja que não existe bênção maior, não existe dádiva melhor do que o fato de sermos perdoados por Deus. Só o fato de Deus nos perdoar é um dos maiores milagres. Mas certa vez Jesus Cristo perguntou aos fariseus, quando Jesus cura um paralítico, este paralítico, quando é curado pelo Senhor, Jesus Cristo disse: filho, perdoado estão os teus pecados. Os fariseus começaram a pensar que ali se tratava de blasfêmia, e Jesus, sondando seus pensamentos, lhes pergunta: o que é mais fácil, dizer a este homem, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? E eu quero dizer para a igreja, para Deus, é mais fácil dizer levanta-te e anda do que perdoar pecado. Para Deus é mais fácil dizer haja luz, é mais fácil dizer haja separação entre as águas, haja separação entre dia e noite. É mais fácil Deus criar o mundo, Deus criar todas as coisas, do que dizer perdoado estão os teus pecados. Agora, por quê? Por quê? Veja bem, irmão, todos nós que estamos aqui somos advertidos na Bíblia a perdoar uns aos outros, sim ou não? Eu preciso te perdoar. Quantas vezes eu devo te perdoar? Jesus responde a Pedro: 7 vezes 7, ou 70 vezes 7. Pedro pergunta: 7 vezes, Senhor? Não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7.
Mas não significa 149 vezes, 490 vezes, não. Significa muito mais vezes, ou seja, nós devemos perdoar infinitamente uns aos outros. Eu devo te perdoar. Eu preciso te perdoar. Agora, por que para Deus é difícil perdoar? Por que para Deus não é fácil perdoar? Aprenda uma coisa: Deus não pode negar a si mesmo. E aqui que eu quero entrar com um assunto. Deus não pode te perdoar simplesmente porque Ele possui um atributo chamado santidade. E por conta desse atributo, Deus é glorificado. Eu não vejo os serafins dizendo: grande, grande, grande é o Senhor dos exércitos. Eu não vejo os serafins dizendo: excelente, excelente, excelente é o Senhor dos exércitos. Mas eles dizem, a igreja vai dizer comigo agora, eles dizem: e toda a terra está cheia da sua glória. Deus no céu é glorificado como santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando a gente diz santo, significa que nele não há imperfeições. Quando a gente diz santo, significa que ele é totalmente pleno, ele é cheio de plenitude. Quando dizemos santo, significa que ele é majestoso, ele é grandioso. Ninguém é como ele, ninguém se compara a ele. Agora, pastor, ser purificado pelo sangue significa ser mais alto, perdoado. E o que significa luz? Luz é o símbolo da santidade de Deus. Deus é santo, e a luz representa a sua santidade. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. Só as donas de casa, levante a mão, que gosta de passar um pano na casa. Aí você limpa a sua casa, aí você passa o pano na casa, aí você certifica que está tudo limpinho, sim ou não? Está limpo. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Quando você abre a janela, é só você abrir a janela, você vê que não está limpo. Porque já reparou que quando você abre a janela e a luz entra, a luz solar entra na sua casa, começa a subir aquela poeirinha assim, ó. Aí você diz: meu Deus, como aqui está sujo. E você sabe o que isso significa? Significa que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais pecador eu me sinto. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais pecador eu me sinto. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu choro em face dos meus pecados. É por isso que santidade não dá status para ninguém. Os maiores santos na Bíblia foram homens que não eram maiorais. E o sentido da palavra santidade não tem a ver com perfeição. Não tem a ver. O sentido da palavra santidade, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu choro em face dos meus pecados. E eu vejo um homem lutando contra a sua carne, descrito no capítulo 7, versículo 15, ele começa a dizer: quando eu quero vencer o mal que está em mim, quando eu sei que em mim não habita mal nenhum, e ele começa então dizendo assim: o bem que quero fazer, este não faço, e o mal que eu não quero fazer, este faço, porque já não sou eu, mas o mal que habita em mim.
Este mesmo homem escreve aos Coríntios, na segunda carta, lá no capítulo de número 12, versículo 3, ele diz: 3 vezes orei ao Senhor, para que me tirasse o espinho na carne. E a resposta do Senhor foi esta para mim: a minha graça te basta. E ele escreve então no capítulo 12, versículo 12: agora eu sei que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Então, padrão de perfeição, ser humano nenhum consegue. Mas a Bíblia nos chama de santo. A Bíblia já te declara santo. A Bíblia já te considera santo. E por que a Bíblia já te considera santo? Volte para cá. Você já foi perdoado em Cristo. Amém? Você já é perdoado em Cristo. Se confessarmos e deixarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Só que preste atenção no que eu vou lhe dizer. A purificação do sangue significa o perdão de Deus. Mas a purificação do sangue não resolve um dos maiores problemas. E que problema é esse, pastor? Ou seja, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Amém? Amém? Amém. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Mas qual é o maior problema? O maior problema é que eu vou pecar de novo. O maior problema é que o sangue me purifica. Como é seu nome? Pedro. O sangue me purifica. Mas o sangue me purifica e eu volto a pecar. Eu peço perdão de Deus e volto a pecar. Então isso aqui, só o fato da gente ser purificado pelo sangue não resolve um dos maiores problemas. E que problema é esse, pastor? O problema da natureza pecaminosa. Agora levanta sua mão para o céu. Diz assim comigo: aquele que começou a boa obra, ele há de completar. Toca no vizinho e diga assim para ele: Deus não trabalha pela metade. Ele providenciou o perdão, mas para resolver a raiz do problema, Ele envia o Espírito Santo. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Ele envia o Espírito Santo. Adore a Ele nesta noite. Adore a Ele nesta noite. Deixa eu ver quem é que tem amizade com o Espírito Santo aqui. Deixa eu ver quem tem intimidade com o Espírito Santo aqui. Aleluia. Eu não vim aqui para tocar na tua emoção. Eu vim aqui, aleluia, para trazer edificação da parte de Deus para a tua vida. Quem é que tem o Espírito Santo de Deus aqui? Quem é que tem o Espírito Santo de Deus? E quem é o Espírito Santo? Ele é o Espírito da verdade. Ele nos conduzirá a toda a verdade. Nem sempre eu estarei convosco, mas eu rogarei ao Pai que vos envie o outro, o Consolador, o Espírito Santo. Ele estará convosco, aleluia, vos conduzindo a toda a verdade, a toda a verdade, a toda a verdade, a toda a verdade. Aleluia. Sabe quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que nos convence
do pecado, da justiça e do juízo. Sabe quem é o Espírito Santo? Romanos capítulo 8 e o versículo 26. Ele é aquele que nos assiste em nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe quem é o Espírito Santo? É Ele que nos dá a força, a efusão, a efetivação. Aleluia. Porque a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 versículo 13 que Deus é que opera tanto o querer quanto o efetuar. Aleluia. É o Espírito Santo que faz com que eu sinta desejo pelas coisas de Deus. É o Espírito Santo que faz que eu sinta desejo de orar. É o Espírito Santo que faz que eu sinta, aleluia, a vontade de glorificar a presença do Senhor. É por isso, meus queridos, que o apóstolo Paulo, ele nos faz diversos rogos, lá em Efésios capítulo 4 versículo 30. Oh, meus irmãos, não entristeçais o Espírito Santo, do qual fostes selados. O que significa, pastor? Isso aqui vai para os maiorais, isso aqui vai para os centarrões. Tem gente que porque está jejuando um mês já é mais crente do que todo mundo. Tem gente que porque está orando uma semana já é mais crente até do que o pastor. Os maiorais, os João Batistas dentro da congregação, aqueles caçadores de pecado. Eu tenho uma coisa para te dizer: o que derruba o homem não é o pecado. Como é que é, pastor? Não. O que derruba o homem é a sua soberba. Porque da soberba procede a ruína, e da altivez de espírito a queda. E o único pecado que faz o Espírito Santo se afastar das nossas vidas se chama orgulho. Porque o Espírito de Deus não opera numa mente orgulhosa. Aí tem gente que porque ora, que porque lê a Bíblia, ele é mais crente do que os outros por conta de devocional. Aí quando o Espírito Santo ele vê em nós sementes de orgulho, ele faz assim, ó, olha para cá. Vai sozinho. Aí o diabo, deixa comigo. O diabo só dá a primeira invertida e você cai. Porque foi Paulo que diz: quem está de pé, tome cuidado para que não caia. Toca no vizinho e diz assim para ele: você é por causa dele. Agora, segure na mão do irmão. Eu quero citar 1 João capítulo 2 e o versículo 19. Há muitos que eram dos nossos, mas saíram, porque nunca foram nunca foram de nós. Eles nunca permaneceram aqui, eles nunca estiveram aqui, e eles saíram, porque este é o espírito do anticristo, afastar as pessoas do evangelho, afastar as pessoas da igreja. É isso que o Espírito Santo faz. Mas a Bíblia diz no versículo 20: e vós tendes a unção do santo, e vós tendes a unção dos santos. Eu tenho duas perguntas para fazer nesta noite. Por que tem gente que sai da igreja? Mas a outra pergunta que eu quero fazer é porque tem gente que permanece na igreja. Quem sai da igreja é porque não tem o Espírito Santo, mas quem permanece na igreja é porque tem a unção do Espírito Santo. É Ele que faz você suportar a cruz, é Ele que faz você suportar as cargas pesadas. Aleluia. Eu quero dizer que nesta noite, nesta via dolorosa, tem crente que está carregando a cruz, e a sua cruz já está sendo aí
e pesada, mas eu quero te dizer que no meio desta via dolorosa, o Cirineu das nossas almas, o Espírito Santo, Ele está aqui para te auxiliar em tuas fraquezas, e está te ajudando a carregar a cruz, e está te ajudando a carregar a cruz. Estava eu caído, mas veio o Espírito Santo e me colocou de pé. Veio o Espírito e me colocou de pé. Veio o Espírito e me colocou de pé. Veio o Espírito e me colocou de pé. Aleluia. Deus fala com quem está de pé. Deus não fala com quem está caído. É necessário a santidade, mas às vezes o homem, por conta das intempéries da vida, ele cai. Às vezes, por conta das intempéries da vida, o homem fica sem força, o homem fica prostrado diante das adversidades, porque é isso que acontece. Nós somos passivos, nós somos seres humanos suscetíveis à fraqueza. A própria palavra diz que Elias, sendo semelhante a nós, ele era sujeito às mesmas paixões, mas a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 2 versículo 1: e veio o Espírito e me colocou de pé. Veio o Espírito e me colocou de pé. É o Espírito que coloca a igreja de pé, é o Espírito que movimenta a igreja, é o Espírito que anda sobre a igreja. Na visão do profeta Ezequiel, do capítulo de número 1, a partir do versículo de número 15, a Bíblia diz que Ezequiel começa a contemplar umas rodas, e essas rodas, uma estava dentro da outra. E o que é interessante, pastor Paulo, é que quando o Espírito andava, as rodas se movimentavam. O Espírito ia para a esquerda, as rodas iam atrás. O Espírito ia para a direita, as rodas iam atrás. Sabe o que isso significa? A Bíblia diz, lá em Atos capítulo 17, versículo 28, que nele nós existimos e nele nós respiramos. Uma igreja, aleluia, ela só anda se tiver o Espírito. Uma igreja só se movimenta se tiver o Espírito. Uma igreja só é vitoriosa se tiver o Espírito. Eu quero fazer uma pergunta ousada nesta noite. Aleluia. Quem quer receber a unção do Espírito, levante a mão. Quem quer receber a unção do Espírito, levante a mão. Quem quer receber a unção do Espírito, vai levantando esta mão e vai glorificando a Deus, porque o Espírito Santo está passeando aqui. Ele está passeando aqui como oleiro para consertar vasos quebrados. Ele está passeando aqui como oleiro para consertar vasos quebrados. Ora bacalamassuri calamas. Quem está entendendo esta palavra, deixa eu ver. Quem está entendendo esta palavra, deixa eu ver. Aleluia. Pastor, como é que eu tenho que orar nesta noite? Ore desse jeito, dizendo assim: Senhor, não aparta de mim o teu Espírito. Não aparta de mim o teu Espírito. Aleluia, aleluia. Faça como Jacó, segura na orla, não deixa embora, não deixa embora. Aproveita a chance, aproveita a oportunidade. Comece a dizer: ó Senhor, não aparta de mim o teu Espírito. Não aparta de mim o teu Espírito, porque sem o Espírito Santo não dá para ser crente. Sem o Espírito Santo a gente perde até o desejo de ser salvo. Salmo 51, versículo 11: devolva-me a alegria da salvação. É por isso que ele dizia: purifica-me e ficarei limpo. O coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Não vai embora. Espírito Santo, orava Davi quando este pecou contra Deus. Sansão brincou com um pecado e percebeu que suas forças não eram o cabelo.
percebeu que a sua força não estava nos seus bíceps. Tem muita gente pensando errado, tem muita gente esquecendo o segredo da prosperidade, tem muita gente esquecendo o segredo do sucesso. O segredo do sucesso está em Deus, o segredo da vitória está em Deus. Sem Deus não conseguimos, mas com Deus nós desembaratamos exércitos e saltamos muralhas. Só em Deus a vitória. Tudo é o Espírito na nossa vida. Quando Ele se afasta, a gente não tem desejo de orar. Quando Ele se afasta, a gente não tem desejo de buscar. Mas renove o teu elo com Ele nesta noite. O Espírito Santo foi o maior presente que Jesus nos deu. E o preço que Jesus pagou foi na cruz. Jesus morreu para nos dar o Espírito Santo, porque depois da Páscoa vinha o Pentecostes. E na Páscoa era segmento de sacrifício, e Pentecoste era segmento de colheita. A morte de Jesus gerou o Espírito Santo para a igreja. E eu só quero concluir dizendo uma coisa para a igreja. João capítulo 3, versículo 3. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que eu quero dizer com isso? O que a palavra quer dizer com isso? Só é salvo quem nasce de novo. Só é salvo quem é regenerado. Tem que ser regenerado para poder ser salvo. Tem que passar pelo Espírito para poder ser salvo. E preste atenção no que eu vou lhe dizer. Às vezes a gente chama a pessoa aqui para aceitar Jesus, a pessoa vem, ela aceita Jesus, ela confessa Jesus como o único e suficiente Salvador, mas passa uma semana, ela não permanece. Ela não permanece. E às vezes costumamos dizer que primeiro vem a redenção, depois vem a santificação. A gente costuma dizer assim: não, primeiro a pessoa aceita Jesus, depois é que ela é santificada. Primeiro a pessoa aceita Jesus, depois ela é regenerada. Mas eu quero dizer nesta noite que a obra da redenção, junto com a obra da regeneração, já vem junto. O que eu quero dizer? Que uma pessoa que vem para Cristo verdadeiramente, ela já vem com um desejo de abandonar o mundo. Ela já vem com um desejo de abandonar o mundo. Mas enquanto essa pessoa não quer abandonar o mundo, é porque ela ainda não aceitou a Jesus de verdade. Eu pergunto: quantos anos você está dentro da igreja? 5 anos. E tem gente que está 5 anos, 10 anos, mas ainda tem prazer em viver no pecado. Me desculpe, nunca aceitou Jesus. Porque quem aceita Jesus, a Bíblia diz que essa pessoa morre. Ela morre. É por isso que Paulo dizia: não sou eu que vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. O que eu disse para a igreja? Que a redenção ou a purificação do sangue perdoa pecado, amém?
mas não resolve a raiz do problema. Aí tem gente que quer só a purificação do sangue, mas não quer resolver a raiz do problema. Tem gente que quer só ser perdoado por Deus, mas quer continuar pecando. Toca no vizinho e diga assim: sabe como é que isso aí se chama? Antinomismo. São os anti-regras, os anti-leis. É aquela história: tem nada a ver não, isso aí, tem nada a ver não. Não, que nada. Aí tem gente tendo relação sexual antes do casamento, mas não estabelece a vontade de casar e quer continuar fazendo isso abertamente. Não estabelece a vontade de se aliançar e quer viver dessa forma. Quer continuar. E a pergunta é: você quer saber se você é salvo? Verifique se você tem ainda prazer no pecado, porque é impossível ser salvo se eu ainda tenho prazer no pecado. O crente peca sim ou não, irmão? O crente peca sim ou não, irmão? Sim. Mas nada deixa mais o crente deprimido do que pecar contra Deus. Pecar contra Deus machuca o meu coração. Quando eu peco contra Deus, eu passo o dia deprimido. Quando eu peco contra Deus, dizia o salmista Davi: eu sou como um pelicano no deserto. Quando eu peco contra Deus, a minha alma fica ressequida, o meu coração fica entristecido. Este é o crente verdadeiro. Ele não quer saber de cadeira, ele não quer saber de posições, ele só quer saber do Espírito Santo. Ele quer a restauração, o restabelecimento, a comunhão do Espírito Santo. É isso que é santidade. E a pessoa regenerada pelo Espírito, às vezes, regeneração ela vai acontecer daqui a 5 anos. Mas tem gente dentro da igreja que se diz crente, mas não é crente. Quer uma prova bíblica? Tem crente dentro da igreja que é mal com o outro. E a Bíblia diz, 1 João capítulo 1 versículo 7, diz o que? Se andarmos na luz, como na luz seu Filho está, e tivermos comunhão uns com os outros. Você já percebeu, irmão? Santidade não está distante da palavra união entre os irmãos. Quer uma prova bíblica? Hebreus 12, versículo 14: segui a paz com todos. Cadê os irmãos para me ajudar? Já quero que eu termine a pregação, né? Eu já vou terminar. Segui a paz com todos e a... sem a qual? Toca no vizinho de novo. Quer ser santo e não quer ter comunhão com o irmão? Não, porque tem gente que acha que ser santo é viver separado. Tem gente que acha que ser santo é viver enclausulado, é ser um eremita. Isso não é ser santo. Eu tenho que orar, tenho que jejuar, tenho que buscar Deus, mas eu faço isso para servir os meus irmãos. Hoje eu estou pregando aqui para vocês, eu sou garçom. Eu estou servindo vocês, porque essa é a função do corpo, servir uns aos outros. Nós estamos aqui servindo uns aos outros. Então é impossível você se considerar santo se você tem raiva do irmão, se você fica criando panelinha da igreja, se você fica olhando para a vida dos outros. O comentário do dia disse até fuxico gospel. Não segue isso não, irmão. Repreende isso, dá o dislike, deixa de ser seguidor. Vamos seguir a Cristo,
Porque se você fica olhando para o homem, se você fica olhando para a vida dos outros, você fracassa. Mas a Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2: corramos e prossigamos para a corrida que nos foi proposta, olhando para o autor e aperfeiçoador de nossa fé, Jesus Cristo. Olhe para Cristo. Aí tem crente que pensa que está salvo, mas salvo odiando, salvo falando mal um do outro, salvo perseguindo um ao outro. Esse não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não vai te encher de dons. O Espírito Santo vai te encher de frutos. O Espírito Santo não vai te encher de dons, ele vai te encher de frutos. O dom, você já nasceu com ele, mas o Espírito Santo, o fruto, ele gera em você. Você já nasceu com dom. Deus já te deu o dom. Antes de você aceitar Jesus, você já tinha esse dom. O dom já estava com você. Mas os frutos é o Espírito Santo que gera. E são os frutos que são as evidências de um crente salvo. É um crente salvo. O crente é salvo não pelos dons, porque se for salvo pelos dons, tem gente que vai dizer naquele dia: Senhor, em teu nome profetizei, expulsei. E Jesus vai dizer: aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. Sabe o que é esse conhecer? Intimidade. E aqui vem outra característica da santificação: intimidade com Deus. A intimidade com Deus. Mas eu só posso ter intimidade com Deus se eu tiver comunhão com meu irmão. Só posso ter intimidade com Deus se eu tiver comunhão com meu irmão. Fique de pé agora. Pastor, o que é que uma vida de santificação gera? Gera vitória. Pastor, eu quero ser vitorioso. Comece a ser correto a partir de hoje. Paga o que você deve. Amém? Só compre o que você pode pagar. Não ande com o seu nome sujo. Isso é santificação também. Porque Paulo diz: a ninguém deveis. Aí você vai ser vitorioso. Comece a andar em integridade. Se entregue à integridade nesta noite. Busque a Deus em oração. Por quê? Porque a oração nos santifica. Quando a gente ora, a gente é mais sensível para as coisas de Deus. E outra coisa que nos santifica, ela, a palavra. João 17, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra santifica. A palavra santifica. Então a mente de um crente santo, ele vive ocupando a sua mente com coisas que edificam. A Bíblia diz: tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é louvável, seja isso que ocupe a vossa mente. Filipenses capítulo 4, versículo número 8. Então passe a ocupar a tua mente com coisas boas, com coisas que edificam, com coisas que tragam vidas para você e não morte. É isso que é se santificar. Então feche os seus olhos agora. Deus é luz, e nele não há trevas. Depois a Bíblia diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Ou seja, a igreja é espelho para o mundo. É por isso que o pastor estava orando aqui no início do culto. Pastor, ó Deus,
nos livra dos escândalos. Dos escândalos. Nada é tão prejudicial, maculoso, do que um escândalo. E é isso que o diabo quer. O diabo quer nos ridicularizar. Ele quer nos escandalizar, escandalizar a sociedade através da igreja. Mas nesta noite, Deus está levantando remanescentes. Deus está levantando remanescentes. Aleluia. E qual é o segredo, pastor? Por que tem tantos líderes caindo, desmoronando? É por causa da soberba. É porque deixam de ter comunhão com Deus. Irmão, sem comunhão com Deus não tem como ser vitorioso. Não tem como. Sem santificação não tem como ser vitorioso. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir neste momento agora, que o Senhor vá ao alcance dessa pessoa, que o Senhor vá ao alcance deste irmão e desta irmã que ouviu esta palavra. Vai enchendo a sua alma de desejo santo. Oramai, tecandaramas. Vai enchendo a sua alma de desejos espirituais. Vai colocando no coração deste irmão o desejo de ser usado. Vai colocando no coração deste irmão o desejo de ser próspero para abençoar a tua casa, para abençoar os demais irmãos. Vai colocando neste coração, Senhor, o desejo, meu Deus, ó Senhor, de ganhar almas, de ganhar pecadores para Cristo. Às vezes, meu Deus da glória, as direções estão totalmente erradas. O desejo é ficar rico, o desejo é ter um carro do ano, mas não é mais o desejo de ser pregador, não é mais o desejo de ser um homem cheio do Espírito, de ser uma mulher cheia do Espírito Santo, mas que nesta noite essas direções venham estar sendo desfeitas e vai colocando desejos espirituais. Senhor, eu sou de uma geração que eu orava para ser pregador. Eu sou de uma geração em que os meus irmãos oravam dizendo: Deus, me levanta como pregador. Hoje, a geração atual, os jovens querem ser tantas coisas, mas não querem ser cheios do teu Espírito, não querem ser homens cheios do teu Espírito. E uma coisa que eu quero te dizer, Senhor, com ousadia nesta noite: eu prefiro ver um homem de Deus sepultado do que desviado. Eu prefiro ver um homem de Deus morto no túmulo do que num bar bebendo cachaça. Eu repreendo esse espírito de escândalo na igreja, porque a igreja é pura, a igreja é imaculada, a igreja é esta igreja que vai subir no arrebatamento. Vai enchendo a tua igreja, vai enchendo o teu povo. Aleluia. Irmão, se você tem autoridade do Espírito, coloca a mão na cabeça dessa pessoa que está do teu lado e ora por ela. Vai orando por ela. Aleluia. A gente não vê mais batismo com o Espírito Santo nessa geração. A gente não vê mais cura divina nesta geração. É porque o povo não busca mais essas coisas. O povo não busca mais essas coisas. Mas hoje, nesta noite, o Espírito Santo está dizendo: eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu ainda opero como nos antigos tempos. Eu ainda me manifesto como nos antigos tempos. O Espírito de Deus está descendo aqui com uma unção. O Espírito do Senhor está tomando a tua vida agora. Vai recebendo. Vai recebendo. Vai recebendo. Você que é batizado com o Espírito Santo, sai do seu lugar e vai em busca de uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo. Aleluia. Sai do seu lugar e vai em busca de uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, uma pessoa que não fala língua.
aleluia, e vai orando por ela, vai intercedendo por ela, aleluia, vai pedindo, aleluia, para o Espírito de Deus queimar com fogo, o Espírito Santo e com fogo, o Espírito Santo e com fogo. E veja aí se a língua dela está enrolando, veja aí se ela está começando a falar. Se ela começar a falar, dá um sinal aí dizendo: pastor, aqui aconteceu, aqui aconteceu, aqui aconteceu. Olha o poder de Deus ali atrás. Olha como está forte a unção de Deus aqui. Olha como está forte. Olha como Deus pega. Olha como Deus enche. Oh, aleluia. Quando a igreja busca, Deus faz assim. Quando a igreja ora, Deus faz assim. Quando a igreja deseja, Deus faz assim. Deus faz acontecer. Aleluia, aleluia. Aqui não tem espaço para impureza. Aqui não tem espaço para inveja, para calúnia e para dissensão. Aqui é Espírito, é manto de fé, é glória, é fogo, é Pentecoste, é poder. Procura essa pessoa que está do teu lado aí, veja se ela está falando em línguas. Ai. Ele está operando, ele está operando, ele está operando. Ele está operando, ele está operando. Outra coisa, alguém aí que está enfermo, coloca a mão na enfermidade aí agora. Alteração do exame, coloca a mão que está da enfermidade agora. Se é um caroço, coloca a mão. Se é um nódulo, coloca a mão. Se é uma gastrite, coloca a mão aí agora. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Eu sou da geração que eu não ficava alugando DVD para assistir filmes. Eu alugava DVD para assistir os pregadores, para assistir Gilmar Santo, Napoleão Falcão, Takayama, homens que inspiraram a nossa fé para ser pregador da palavra. Eu sou dessa geração e eu não admito viver em uma geração onde os jovens não desejam mais a santidade, onde os jovens não desejam mais ser cheio do Espírito Santo. Ah, pastor, é porque os tempos mudaram. Que mudou coisa nenhuma, que mudou coisa nenhuma. O mesmo Deus que opera ontem, hoje permanece para sempre. Não está sujeito ao tempo, porque Ele é atemporal. Deus nunca vai se adequar a tempo. O tempo pode estar moderno, o tempo pode estar aí cheio de internet, cheio disso e cheio daquilo, cheio de tecnologia, mas a partir do momento que Deus pega uma vida e começa a encher, ela vai querer dobrar o joelho no quarto, ela vai querer jejuar, ela vai querer ganhar almas, ela vai querer ser cheia da glória, ser cheia da unção, ser cheia do Espírito, ser cheia do poder de Deus. Aleluia, aleluia. Receba em nome de Jesus a tua cura agora. Desaparece nódulo, desaparece caroço, desaparece diabetes, desaparece doença no pâncreas, doença no fígado, vai desaparecendo agora, vai desaparecendo doenças no sangue, porque onde o Espírito de Deus está, a cura, onde o Espírito de Deus está, aleluia, há poder de Deus. Recebe. Recebe, 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 recebe. Bem aqui à minha direita tem uma irmã cheia do Espírito marchando, uma senhorinha.
A senhora que está de óculos ali, está ao lado dela. Toca nela. Toca nela. Porque Deus está te dando uma grande vitória. Tu não vai segurar. O Espírito está te tocando aí agora. Vai, enche, 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 enche. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo da tua glória. Porque o Espírito de Deus está visitando o teu corpo com saúde. Ele está te curando nesta noite. Ele está te curando nesta noite. Receba a tua cura agora. Aleluia. Aleluia. Quem é que está preparado para receber uma unção de fogo e de poder nesta noite? Tem uma unção aqui à minha esquerda, e essa unção está invadindo toda a igreja agora. Enche, meu Deus. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Enche, Senhor, o teu povo da tua glória. Vai enchendo, enche o teu povo da tua glória. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Não segura, irmão, seja cheio. Não segura, seja cheio, seja cheio. Seja saturado do Espírito Santo. Seja saturado do Espírito Santo. O diabo pensou que ia vencer, mas ele perdeu mais uma vez. Porque graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. E aí, já está falando língua aqui? Tem alguém já falando língua aí, irmão? Tem alguém sendo batizado com o Espírito Santo? Tem alguém sendo cheio de Deus aí agora? Aleluia, aleluia. Não se intimida não, irmão. Deixa Deus te encher. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te encher. Deixa Deus te usar. Deixa Deus operar. Deixa o Senhor operar no teu ser, operar na sua vida. Eu vou entregar o microfone, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe.
forte